não se preocupe, Deus não chega antes, Deus não chega depois, Ele chega na hora certa, Ele não vai se atrasar. Coisas grandes estão sendo preparadas para você. Quando você menos imaginar, você vai sair dali voando como um vencedor, como um vitorioso. A Bíblia vem nos contar que José, ele tinha muitos sonhos e que nesses sonhos ele governaria sobre a sua família. E foi Deus que colocou esse sonho no seu coração. Se José soubesse os processos pelos quais ele ia passar, ele no mínimo teria ficado com medo. E talvez ele até desistisse, do percurso. Porque depois desses sonhos, ele foi vendido como escravo, ele foi assediado, ele foi preso por algo que ele não fez, mas ele cresceu e se fortaleceu para que ele pudesse chegar a ser o governador do Egito. Eu estava aqui lembrando de uma parábola, uma historinha que eu ouvi há um tempo atrás e eu achei muito interessante. Falar de um menino que ele encontrou uma borboletinha dentro de um casulo, se debatendo para sair. E como vocês sabem, toda borboleta, a não ser que a borboleta linda, toda colorida, que voa, ela é uma lagarta, ela é uma lagarta. E ela tem que passar por um processo de metamorfose, ou seja, uma transformação. Mas para isso, ela passa por um casulo, onde ela passa um tempo no processo da transformação para ser uma borboleta. E o menininho estava olhando aquela borboletinha se debatendo dentro do casulo e tentando sair. E ele vendo aquele casulo daquele jeito, ele pensou, nossa, coitadinha dessa borboleta, deve ser um processo muito difícil, que ela está passando para sair dali. Então, ele ficou com pena daquela borboleta, foi lá, pegou uma tesoura e falou, eu vou ajudar essa borboletinha a sair desse casulo. E o que ele fez? Ele pegou a tesoura com a maior da boa intenção, cortou a pontinha do casulo para a borboletinha então sair dali. Só que quando a borboletinha saiu, ela se arrastava. Ela saiu com suas asas atrofiadas, porque era justamente esse processo de romper o casulo e de se debater que ia irrigar essas asas para ela criar força para poder sair e voar. Então o que ele fez? Ele foi bem intencionado, tudo para tirar ela de lá, porém ele deixou ela atrofiada para o resto da vida. E essa borboleta nunca voou, porque ela não tinha força suficiente nas suas asas. Ela não ficou tempo suficiente no casulo e o processo foi interrompido. E o que a gente vê aqui? Que a gente precisa aprender a respeitar os processos. Nós precisamos passar pelo processo do casulo antes que uma transformação venha na nossa vida. Antes de avançarmos para um nível maior, a gente primeiro tem que passar por esse processo de preparação. E esse processo, ele não é fácil. Imagina um casulo todo escuro, emaranhado. E às vezes a gente fica igual essa borboleta, nos debatendo, a gente só vê a escuridão, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, a gente não entende por que a gente está passando por aquele processo. Imagina José, ele era o filho mais amado, bem cuidado, ele sabia do futuro que ele tinha pela frente. Como que ele deve ter se sentido sozinho, no escuro daquele buraco que os irmãos dele colocaram ele, Então, ninguém gostava dele. Seus irmãos o odiavam cada dia mais. Você conhece alguém que gosta de lagarto? Mas o chamado de José o manteve focado. A Bíblia conta que ele era como um ramo frutífero junto à fonte. E tudo que ele tocava prosperava. Até que houve uma transformação em sua vida e José se tornou governador do Egito. E a lagarta se tornou borboleta. Deus, ele tem uma transformação, uma metamorfose para a sua vida. Ele tem um chamado para a sua vida, para vir para fora, para voar, para ser admirado, igual uma borboleta.
Agora, você sabe qual que é esse chamado? O chamado, ele é uma obra incrível dada a uma pessoa inadequada, ou seja, é uma lagarta mesmo, para fazer algo que é impossível por um tempo indeterminado e sem os recursos suficientes. Olha só, chamado vem de chama. O chamado, ele vai consumir todas as suas razões que não tiver firmada na cruz. E o chamado, ele vai deixar você assim, querendo, com aquele ímpeto de algo que você deseja, sabe? E foi esse chamado que impediu José de trair a confiança do senhor dele, quando a mulher dele foi para cima do José e tentou seduzir ele. Então, o momento que a lagarta está passando não define quem ela nasceu para ser. Então, o momento em que você está passando, o momento que você está vivendo, ele não define quem você nasceu para ser. Então, a lagarta, ela não precisa passar o dia todo sendo redundante na oração, sabe? Falando assim, ó, Senhor, eu quero voar, eu quero voar, eu quero voar. O Senhor está dizendo, você nasceu para voar. Você só precisa respeitar os processos. E respeitar também cada fase da sua vida e as medidas que Deus te deu. E talvez você esteja vivendo aí, sei lá, um momento como uma lagarta, mas isso não define quem você é, porque uma lagarta não nasceu para rastejar, ela nasceu para voar. E o processo para que ela voe necessita da crisálida, ou seja, o casulo. A palavra crisálida que define essa fase, né, que a lagarta passa, é a mesma palavra de entrar em crise. Ou seja, ela precisa entrar em crise para parar de rastejar e começar a voar. Então, se você está vivendo um momento difícil, se você está vivendo um momento que é singular na sua vida e você diz, poxa, meu Deus, eu jamais imaginei que eu pudesse passar por isso, descansa seu coração, levanta as suas mãos e glorifique e exalta o nome do Senhor, porque não há tentação sobre vós que não seja humana. Deus, que é poderoso e amoroso e carinhoso e maravilhoso, Ele não deixará você ser tentado além daquilo que você possa suportar. Ele conhece os seus limites, Ele conhece a sua estrutura, Ele certamente é contigo nesse momento. O Senhor não vai deixar você perecer. E essa é a convicção da fé. Essa é a fé que a Bíblia nos ensina. Então, se você quer mesmo um chamado, tenha convicção de que quando Deus te chama, você nunca vai estar pronto para eles. Se você tiver fé para isso, você vai te preparar para o momento certo. Então, talvez hoje você esteja passando aí por um casulo que está te deixando sem saber o que fazer, se sentindo preso. Só que assim como a borboleta, chega um tempo que a gente solta o casulo. A gente deixa o que é velho para trás, encontra algo novo, algo muito melhor vindo pela frente. Então, diga para Deus, Deus, eu não estou entendendo nada disso. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Tá doendo demais, tá terrível, mas eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu sei que algo muito melhor está sendo preparado para mim. Eu não sei qual é o seu casulo, eu só quero dizer uma coisa, tem um propósito nesse casulo. Por mais que seja doloroso esse processo, não interrompa, para que você não saia dele com as suas asas atrofiadas e nunca mais consiga voar. Aguenta firme, e na hora certa Deus vai te tirar daí. E não se preocupe, Deus não chega antes, Deus não chega depois, Ele chega na hora certa, Ele não vai se atrasar. Coisas grandes estão sendo preparadas para você, não fuja do processo, porque quando você menos imaginar, esse casulo vai se romper e você vai sair dali voando, como um vencedor, como um vitorioso. Então eu quero declarar sobre a sua vida
que você é um vencedor, independente do processo que você esteja passando nesse momento. Todas as pessoas, se você for olhar na palavra, todas as pessoas que chegaram ao final do percurso como vitorioso, passou por um processo. Então respeite os processos, que Jesus te abençoe. Louve a Deus no meio do processo. Louve a Deus no meio do deserto, que Ele vai te levar para Canaã. Amém? Amém. Eu quero orar com você e declarar sobre a sua vida paz nos processos e não interrompa. Tá? Não vai para a igreja orar e falar assim: Deus, me tira desse próximo, me tira daqui, Senhor. Se Ele te tirar, você vai sair atrofiado, quase atrofiado. Amém? Então feche seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor tocou o coração de quem está ouvindo essa palavra e daquela pessoa que o Senhor me preparou hoje para falar para ela. Eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui nesse momento que tá passando por um momento difícil, está passando por um casulo, está passando pela dor. Mas eu sei, Pai, o Senhor sabe que essa pessoa, ela, apesar dela estar passando por esse momento, ela é uma pessoa que tem um propósito, o Senhor tem um chamado para a vida dela. E em nome de Jesus, que o Senhor ministre no coração de cada um. E mesmo aquelas pessoas que estão voando nesse momento, ou que estão na fase lagarta, Pai, mesmo essas pessoas, que elas aprendam, Senhor, sobre os processos, para quando ela passar, ela saber que o Senhor está carregando ela nos braços. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida. Você tenha um final de semana abençoado, de vitória, e que você inicie a semana com a vitória na mão, sabendo que a vitória é sua, né? E sai cantando e louvando e dando glória a Deus no meio da tempestade. Amém? Jesus te abençoe e fiquem com Deus.